Jaque, eu tenho dificuldades de aprender alemão. O que eu faço? Se essa é a sua dúvida, se você está passando por esta dificuldade também, fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te dar 2 dicas de como você acaba com essa dificuldade e começa a dominar o alemão. A mesma coisa eu ensino para as minhas alunas e agora eu vou te dizer aqui rapidinho o que você precisa fazer. Primeira coisa, primeira dica, você precisa ouvir alemão. Ouvir. Quanto mais você ouve, melhor você fala. O alemão, ele é cheio de regras. Tem longo, tem curto, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Gente, já que é muita regra, eu não dou conta de decorar tudo isso. Lógico que não dá para decorar tudo isso. A gente não é um robô, a gente não é um computador, a gente é um ser humano. Por isso que a gente tem que aprender alemão como um ser humano aprende, como a mente humana funciona. E como que a mente funciona? Como que a mente humana funciona, Jaque? Ouvindo, entendendo e falando. Quando você não ouve bem, você não fala bem. Presta atenção que eu vou te dar aqui um exemplo em vida real para você ver como que acontece em um diálogo, em uma conversação, quando você fala errado. Olha aqui. Baby, darf ich deinen Stuhl stehlen? Wieso guckst du komisch? Der Satz war nicht so gut. Wieso? Darf ich deinen Stuhl stellen? Was soll das heißen? Darf ich deinen Stuhl stellen? Was soll das heißen? Verstehst du nicht, was ich sage? Wieso verstehst du nicht, was ich sage? Weil das ist nicht richtig, Schatz. Wieso nicht? Wieso nicht? Wie wäre dann richtig? Ich weiß nicht, was du eigentlich willst. Darf ich deinen Stuhl wegstellen, aber... Ich will deinen Stuhl hier hinstellen. Hier hinstellen, Schatz. Stehlen. Wieso darf ich nicht hier hinstellen? Stehlen. Ja, stehlen. Ich will deinen Stuhl hier hinstellen. Stehlen ist doch ein ganz anderes Wort. Was ist stehlen? Stehlen ist, wenn ich dir was wegnehme. Aha, okay. Darf ich dann den Stuhl hier hinstellen? Ja, darfst du. Du darfst den Stuhl hier hinstellen. Okay, ich darf dann den Stuhl hier hinstellen, aber ich darf nicht hier stehlen. Nein, stehlen ist nicht gut. Stehlen ist nicht gut, Ja. sondern stellen. Jetzt verstehst du mich. Ja. Ok, danke. Você percebeu? Eu falei errado justamente para vocês verem a reação do alemão ou da outra pessoa que estiver conversando com você. A pessoa, ela não vai te entender. Ela pode até ter uma ideia do que você está querendo falar. Ela pode pensar, ela é estrangeira, deve estar aprendendo alemão, tá bom, não sabe, mas sou estranha. Fica uma coisa estranha. Aí acaba causando uma situação constrangedora. E você acaba ficando com medo de falar alemão. Não? Eu fiz um outro vídeo onde eu falo como que você acaba com esse medo de falar alemão errado. Só você clicar aqui em cima e assiste esse vídeo. Depois quando acabar esse aqui. Quando você fala stehlen é roubar, né? Stehlen etwas, eu roubo alguma coisa. Por exemplo, você tá vendo umas crianças ali no supermercado, né? Aí você observa aquela situação e você fala pra a pessoa que tá do céu, você fala assim, ei, tu, pass auf, sie kaufen nicht ein, sie stehlen. Eles não estão comprando, eles estão roubando. Sie kaufen nicht ein, sie stehlen. Não é stellen, é stehlen. Porque esse H que vocês estão vendo aqui depois do E, ele prolonga a vogal. Então fica stehlen. Por isso que é importante você olhar para a pessoa e falar stellen. Se você quer falar stellen, por exemplo, se você olhar para outra pessoa e fala assim, darf ich eine Frage stellen? Eu posso fazer uma pergunta? Darf ich eine Frage stellen? Stellen. E não stehlen. Darf ich eine Frage stellen? Se você falar, darf ich eine Frage stehlen? A pessoa vai olhar pra você e vai dizer, du meinst vielleicht stellen, oder? Aí você já fica constrangido, né? Então você precisa entender
Como que se fala bem o alemão? E como que eu vou entender isso, Jaque? Ouvindo o pessoal. Quanto mais você ouve, melhor o seu cérebro recebe e melhor você fala. Se você não tem os ouvidos afiados, você não consegue ouvir o idioma, você jamais vai falar correto. É igual o tanto de regra que você estude, que você pegou o livro lá e estudou gramática em cima de gramática. É igual, porque o cérebro não consegue gravar a regra, gente. O nosso cérebro, ele grava, ele memoriza imagens, histórias. Nós, seres humanos, amamos histórias. Por que você vai no cinema? Porque você gosta de história. Por que você assiste novela? Porque você gosta de história. Porque quando você vive uma sensação, algo muito legal, você nem lembra mais aonde foi, quando foi, mas você lembra da situação, porque o nosso cérebro grava, ele memoriza a história. Então isso é muito importante. Você precisa ouvir, assim o cérebro, ele vê aquela situação e você vai lembrar. Digamos que eu olho para o meu marido e falo assim: "Tu, Schatz, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an." Esse stell dich nicht so an é como se fosse assim, não se faz de bobo, para de se fazer de burro, para de se fazer de pateta, depende da situação, né? Stell dich nicht so an, né? Se eu falo, baby, stell dich nicht so an, stell dich nicht so an, não vai ficar legal, ele vai dizer assim, não tô entendendo. Ou se você olha e fala assim, baby, stell, igual no meu exemplo, né? Stell den Stuhl bitte hin. Ele vai ficar com cara de banana. Hã? Então você tem que falar stell. Stell bitte den Stuhl hin. Stell bitte den Stuhl hin. E não stell. Stell bitte den Stuhl hin. Imagina uma situação, seu filho tá com seu telefone na mão e você quer que ele coloque em cima da mesa. Você fala, filho, coloque em cima da mesa. Vamos só falar assim, bitte, pra gente diminuir, né? A gente simplesmente fala hinstellen, bitte. Hinstellen. Hinstellen. Tamara, bitte, mein hinstellen. Hinstellen é tipo assim, coloca aí, se eu aponto pra mesa, ela vai entender que eu tô falando para colocar em cima da mesa. Coloca aí, né? Hinstellen, hinstellen. Se você olha pra ela e fala assim, hinstellen, tá errado, hinstellen, hinstellen, tá errado, fica totalmente errado. A pessoa vai dizer assim, que roubar? Roubar? Como assim roubar? Não dá pra entender. Não dá. Então, se você quer acabar com essa sua dificuldade de aprender alemão, você tem que ouvir, pessoal. Sai da cara, tira seu rosto dos livros. Ficar ali só lendo, escrevendo, não vai fazer você falar alemão. Você precisa ouvir como uma criança aprende. Você precisa aprender alemão usando a maneira natural, usando o cérebro humano. Você não é um computador. Entendeu? Não dá para decorar regras. Você tem que ouvir. Porque se eu for te falar assim, quando tem duas consoantes, você fala rápido. Quando tem uma, você fala devagar. Tipo, é muito comum as minhas alunas falarem, tipo, a gente tem uma frase no nosso texto, que a gente fica lá dentro do meu curso, a gente trabalha com textos. Eu ensino os meus alunos muito vocabulário, muita dica de pronúncia. E a gente trabalha com texto porque pela história, pra gente memorizar, e funciona muito bem. Depois você pode assistir os depoimentos das minhas alunas, vai na minha website, escreve jaquelinespindler.com, tá aqui, e você vai ver o depoimento das minhas alunas. Resultado, elas estão aí vivendo a vida delas felizes, independentes, com 4, 5, 1 ano estudando alemão comigo. 4, 5 meses, 1 ano estudando alemão comigo. Então você tem que aprender alemão do jeito certo. Tipo uma frase que a gente sempre estuda lá dentro é: Ich muss mich noch ums Abendbrot kümmern. É muito comum, logo quando a aluna chega, ela fala ich muss. Ich muss zur Arbeit. Ich muss duschen gehen. Ich muss kochen. Ich muss Deutsch lernen. Não é ich muss, é ich muss. Ich muss. Ich muss. Quando tem duas letras juntas, você tem que falar ich muss. Ich muss. E não muss. Ou da kümmern. Não é kümmern, é kümmern. Kümmern. Porque tem 2 M's. Já que como que eu vou aprender isso? Ouvindo. E você pode também pensar, ok, a Jaque falou quando tem 2 consoantes juntas, é rápido. Não é muss, é muss. Não é kümmern, é kümmern. Não é stellen, é stellen. Stellen.
ok? Olha aqui um outro exemplo, uma situação real que eu fiz com meu marido ontem à noite, só para eu mostrar para vocês hoje. Olha aqui rapidinho. Faz um teste. Baby, wieso ist der Ofen? Wieso ist der Ofen? Baby, das ist falsch. Du meinst, warum ist der Ofen offen? Der Ofen offen? Nicht der Ofen? Nein, Schatz. Warum ist der Ofen offen? Warum ist der Ofen offen? Nicht der Ofen. Ok. Gut. Você tá percebendo? Quando você fala, der Ofen ist offen. Was? Você não vai conseguir entender. A pessoa não vai te entender. Você fala, der Ofen ist offen. O aberto está forno. Was? Tá entendendo? Pessoal, por isso que eu trabalho muito firme, muito forte. Eu puxo mesmo a orelha do meu aluno na pronúncia. Você precisa pronunciar corretamente, mas você só pronuncia correto se você ouve. A gente tem um grupo no Telegram, só as minhas alunas têm acesso. Lá a gente trabalha todos os dias, de segunda a sexta, na pronúncia do meu aluno. Eu envio o texto, eu envio o áudio e eles precisam ler o texto, me mandar o áudio e eu escuto. E eu vejo muito isso. Em vez delas falarem offen, elas falam offen. Em vez de falar offen, elas falam offen. Em vez de falar muss, elas falam muss. Em vez de falar stellen, elas falam stellen. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Se você tem alguém para te ajudar, peça ajuda. Peça para te corrigir. Não tenha medo. Deixe as pessoas te corrigirem. Se você não tem ninguém, vem ser uma aluna minha. Você vai gostar, você vai aprender muito. Então, essa é a primeira dica. Ouvir. Ouça. Ouça e ouça. Liga. Já que não tem contato, liga a televisão. Gente, pelo amor de Deus, o mundo que a gente vive hoje... Tá aí o YouTube, em vez de você ficar vendo lá a menina se requebrando na frente do vídeo, ou ficar lá no TikTok, ou sei lá, no Instagram, vendo o pessoal lá dançando lá, vai escutar alguém falar alemão. Vai escutar, compra um livro. Nossa, gente, ouvir e ler ao mesmo tempo é magnífico, é maravilhoso. Não subestime. Você não tem ideia do poder que isso tem. Porque quando você ouve e lê, eu gosto de comprar o áudio o audiolivro e o livro no papel. Quando você ouve e lê ao mesmo tempo, você aprende a ler, você vê a pronúncia. E se você fala, faz pausa e fala, a sua pronúncia vai ficar, maravilhosa. No início, seu cérebro não vai entender. Ele vai ficar assim meio perdido, não tô entendendo nada. Mas não é para entender, né? É para você melhorar a sua audição e com isso a sua pronúncia. Porque se você começa errado, você vai demorar muito para aprender o certo. Tem uma palavra, gente, que é tão simples. Mas as minhas alunas, a maioria delas, inclusive eu mandei um áudio hoje de manhã corrigindo isso, é a palavra und. Und. A gente não fala und. Não existe und. Muita coisa no alemão que a gente olha, a gente não fala, porque a gente vê escrito de um jeito, mas a gente fala de outro, porque é muito comum a gente falar o alemão como se fosse o nosso português, né? Tipo, em vez de falar Zimmer, a gente fala Zimmer, porque Zimmer se escreve com Z, mas no alemão não é Zimmer, é Zimmer. Agora tem dois M's, não é Zimmer, é Zimmer. Não é Zimmer ou Zimmer, tem um leve som de A no final. Como que eu vou saber disso, Jaque? Ouvindo, tenha contato com o idioma, com a língua alemã, assista a televisão, YouTube, vizinho, seu marido, seus filhos, seja lá quem for, escute. Você vai ouvir que a gente não fala Zimmer. Olha só, ich muss mein Zimmer putzen. Was ist das? Oh mein Gott, você tem que falar, ich muss mein Zimmer putzen. Putzen é putzen. Tudo isso você aprende quando seus ouvidos escutam.
Se você não escuta bem, você vai sempre ouvir ou tentar falar como se fosse, nossa, a sua língua materna. É comum, eu já passei por tudo isso, eu sei como que é. Eu falava muito bequem. Ai, mas tudo isso bequem. Não existe bequem. Gente, eu passei tanto tempo da minha vida falando bequem, até que um dia eu conheci meu marido, se você não sabe, ele é alemão. E a gente começou a assistir filmes em alemão. E quanto mais eu assistia, melhor eu conseguia entender. Aí foi uma hora que eu cheguei, eu vi uma pessoa falando no filme, né? Ela falou assim, ai, das Bett ist so bequem. Aí eu, was? Bequem? Ela falou bequem? Ou eu tô ouvindo mal? Eu falei, amor, fala essa palavra aqui. Aí ele, bequem? Aí eu, bequem? Was? Bequem? Eu falei minha vida inteira, bequem? Não existe bequem, é bequem. Bequem. Outra coisa que eu escutava muito depois que a minha sogra passou a vir muito pra nossa casa, ela falava, você é só em Quatsch. Quatsch. Aí eu, Quatsch? Eu falava Quatsch. Quatsch é como se fosse, que brincadeira, que baboseira, que palhaçada. Ah, só em Quatsch. Realmente isso é Quatsch. 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 Então, eu aprendi isso o quê? Ouvindo, meus ouvidos foram ficando super mega afiados. Então, se você tem dificuldade para você aprender alemão, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Eu posso ter certeza de falar que você está muito com a cara dentro do livro. Para com isso. Venha aprender alemão direito. Escuta o alemão. Faça isso. A mesma coisa é com a palavra Zauber. Zauber. É muito comum a gente falar Zauber, né? Porque o nosso Z, a gente fala Zauber, ok. Mas no alemão não é Zauber. O Z, ele é o Z. Z. Por isso que a gente fala Zauber. Zauber. Zauber é você limpar alguma coisa. Tipo, se eu falo assim, Schatz, ich habe die Küche gerade sauber gemacht. Ich habe die Küche gerade sauber gemacht. Baby, was machst du da? Ich habe die Küche gerade sauber gemacht. Sauber. Eu acabei de limpar a cozinha. Sauber. Sauber. E Zauber é outra coisa diferente. É mágica. Outro exemplo é zocken e socken. Zocken, socken. Se a gente lê, pra gente não tem diferença alguma, né não? Mas quando a gente fala, tem um outro significado totalmente diferente. Zocken é jogar videogame. Tudo que for de computador, de videogame, assim, é zocken. E socken são meias. Por isso que é importante você ouvir. E por isso que eu te aconselho a ler também. E a última dica é alfabeto. Conheça o alfabeto alemão. Tipo V, ele é o FAU. Tipo W, ele é o V. O Z é o Z. Z. É por isso que a gente fala Z. O J é o J. Por isso que quando a gente vai falar sim em alemão, a gente não fala já. A gente fala ja, porque é o J. J. Mas o meu nome não é Jacqueline, e sim Jacqueline, porque vem de origem alemã. Então esse negócio de nome é um pouco diferente, né? Tipo a Julia, a gente chama em alemão de Julia, porque já é puxado do alemão, né? Mas tem alemão que fala também Julia, ou os italianos talvez falam Julia. Então nome é algo bem mais diferente, né? Ou nomes estrangeiros a gente não tem como comparar, né? Mas tipo, se eu for falar Fata e Vaiana. Vaiana é um nome. Talvez seja um nome, sei lá, do Havaí, não sei. É um nome. Então eu não posso falar Faiana, mas Fata é um nome de origem alemã. Então aqui é Fata e não Vata. Então conheça o alfabeto. Essas são as duas dicas. Escute muito. Escute alemão, escute. Se possível, tente repetir. Por isso que eu te digo, compra um livro com áudio. Aí você escuta e lê ao mesmo tempo. E aprenda o alfabeto. Tipo, quando a gente vai falar sim em alemão, se você for pedir para um alemão falar, fale sim, fale ja em português. Ele vai falar sim, sim. Porque o M, ele é Tipo, por exemplo, wie viel Uhr gehst du schlafen? Wie viel Uhr gehst du schlafen? Que horas você vai dormir? E não Você não pode falar
Und wie viel Uhr gehst du schlafen? É porque ele é o M. O N é o N. Olha, N, M. Os lábios, eles fecham, então não tem como você falar errado. N. O N, a língua vai no céu da boca e ela chata, fica tipo aqui a palavra kümmern, ó, kümmern. O segredo tá todo na língua. Quando você for falar a palavra, o nome, Michael, olha aqui, Michael. Eu vejo a minha filha Tamara, quando eu vou ensinar ela a falar alguma coisa, ela não olha nos meus olhos, ela olha na minha boca. Presta atenção, quando você for ensinar alguma coisa para uma criança, ela tira o olho dos seus olhos, ela olha para os seus lábios. Porque o segredo tá todo aqui. Nós adultos, a gente não faz isso. A gente tem o costume de olhar no olho da pessoa. Então, quando alguém for te ensinar alguma coisa, olhe na boca. Eu ensino muito isso para os meus alunos. Sempre aqui na boca, ó. Michael, tipo, Himmel, ó, Himmel, Gabel. Outro dia minha aluna Cleide falou assim, Jaque, agora eu percebo que a minha língua vai lá em cima. Eu senti isso da outra vez. Tipo, a gente precisa trabalhar com o nosso cérebro e desenvolver outras habilidades facial, porque a gente tem muitos músculos aqui na nossa língua, né, no nosso rosto, que a gente não fala, não usa no nosso português, né? Tipo, quando a gente vai falar assim, Portugal, a gente fala Portugal, Brasil, a gente não fala a gente não fala Brasil ou da Portugal, a gente não tem esse né? Se eu vou falar Samuel, a gente não fala Samuel, né? A gente não tem, então você tem que treinar esses movimentos. Por isso que dentro do meu curso, eu coloquei um curso lá de bônus grátis para meus alunos, somente com as pronúncias mais importantes, né? Que a gente não tem no nosso idioma. E assim, eles dominando essas pronúncias mais importantes, falar alemão, olha, é fichinha. Então, se você tem dificuldade para aprender alemão, você precisa aprender alemão do jeito certo. O problema não é você. Você não tem dificuldade. Isso que eu quero te falar. Não tem dificuldade, não existe. Você só não está aprendendo alemão do jeito certo. Você pode começar assim, ouvindo, ouça, tente repetir e aprenda o alfabeto. E escute, pegue um espelho e fale Michael, Gabel, Vater, não é Vater, Vater, né? Treine bastante. Pare de estudar sobre o alemão e comece a praticar o alemão. Muito obrigada por estar comigo até o final desse vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, que é muito importante pra mim, e deixa aqui nos comentários embaixo. Por que você acha que até hoje você não aprendeu alemão hoje? Ainda. Ok? Escreve aqui pra mim, a gente se vê na próxima aula. Tchau!